Graça e paz, EBD. Estamos mais uma vez editando em vídeo a nossa aula. Essa aula será para o domingo 3/5/2020. Eu quero saudá-los com a graça e a paz do Senhor. Oremos. Deus eterno, obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado, Pai. Ser com cada um de nós, Senhor, dá-nos o Teu Espírito Santo e que Ele a tudo dirija, em nome de Jesus. Amém. Sigamos então adiante. Estamos no livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o segundo livro do Pentateuco e nós estamos iniciando o livro. E quando iniciamos qualquer livro da Bíblia, partimos da proposta que nos é dada na revista, que foi adotada pela Escola Bíblica Dominical, a revista. Eu vou mostrar aqui na imagem para vocês. Essa revista nós fizemos a entrega em sala de aula a todos aqueles que estavam nos acompanhando presencialmente. Fizemos um primeiro pedido, ele já foi entregue e eu tenho 3 ou 4 revistas. Algumas eu já entreguei nesses dias para quem já tinha feito o pagamento de sala de aula. Eu tenho 2 revistas guardadas para pessoas que já me pagaram e eu creio que ainda tenho 2 que não foram adquiridas por ninguém, que eu posso colocar à disposição de quem tiver interesse. Pode me acionar pelo grupo de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical, pode também me acionar através do privado. Fiquem à vontade. Sigamos então com a nossa aula. A revista traz o livro de Êxodo, significa saída. O significado do título do livro em português é o mesmo do grego Exodus, da língua grega, da Septuaginta, saída. Esse é o segundo livro do Pentateuco e nós vamos aqui iniciar com a visão panorâmica. A revista traz a visão panorâmica e uma breve descrição. No final do livro de Gênesis, a última aula que nós tivemos, eu comentei que a família de Jacó começaria a ser tratada não mais como família, né? Israel, melhor dizendo, não seria mais tratado como família, mas sim como nação. Isso tudo porque o propósito de Deus era esse. A promessa feita a Abraão, a Isaac e Jacó era que ele seria pai de uma grande e numerosa nação. E aí, o livro de Êxodo inicia citando a família que entra no Egito. Por isso que o livro no hebraico, não tem aqui na revista, mas no hebraico há uma palavra, né, que no hebraico quer dizer os nomes, né? Essa palavra é que intitula, como se numa Bíblia hebraica a Torá não tem o livro de Êxodo, né? O título difere um pouco e o título do livro é exatamente Shemot. Já vi escrito com H e sem os nomes. Provavelmente, porque quando começa Êxodo, começa assim:
São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Então, agora, Israel é uma nação numerosa. Uma nação numerosa a ponto de transferir insegurança para o rei, para o faraó. Né? O faraó é um título, né? Tiveram mais de um faraó. O faraó, tempo que reinou no tempo de José, tinha morrido, José já era falecido, e tudo tinha sido esquecido. O que estava escrito lá no livro de Gênesis, que nós já estudamos, passou. Teve uma época que o povo era muito bem-vindo, teve uma vida boa, próspera, mas agora eles eram escravos, estavam num regime de opressão. Então, sigamos com a proposta da revista, que diz que no seu esboço ela faz a seguinte quebra de assunto, né? Então vamos lá. Aqui é o início de Israel como nação. É no livro de Êxodo que nós temos esse início, né? E a revista, ela propõe o seguinte: se Gênesis relata o começo do mundo todo, Êxodo mostra o início da nação de Israel. O povo de Deus entra no Egito como família em Gênesis e sai para o deserto como povo de Israel em Êxodo. É assim que a revista descreve. Eu fiz diferente um pouco, apenas abreviei lá na última aula, dizendo o seguinte, que ali a gente parava de tratar Jacó e Israel como família, porque eles entrariam no Egito já como nação, porque esse era o propósito. Deus estava cumprindo a sua promessa, a aliança feita com Abraão, de que dele viriam nações inteiras abençoadas através dele. Ele seria uma grande e poderosa nação, e nele seriam benditas todas as nações da terra. Então, estamos aqui no livro de Êxodo, dando início, e ela traz uma visão panorâmica. Ela tem uma orientação didática que nos eu vou apagar, porque a área do quadro que permite um enquadramento bom não é tão grande, então a gente sempre tem que apagar o quadro e seguir com o assunto, e nisso a aula em vídeo nos ajuda bastante, porque vocês, à medida que forem lendo ou estudando o livro, vão poder retornar os trechos e ver o que foi escrito. Então, fiquem à vontade para abrir a Bíblia e ler cada trecho desse que nós vamos trazer. Então, quais são as informações básicas da visão panorâmica do livro proposta pela revista, tá? Então, vamos lá. Autor: Moisés. A data: 1440 antes de Cristo. O local: foi escrito no deserto. E o alvo: o povo de Israel. O versículo-chave
diz Êxodo 3, 24. Eu quero que vocês corrijam. Há um erro, é um erro tipográfico ou de digitação na edição da revista, e traz um versículo 24 no capítulo 3. E se a gente abrir nossas Bíblias, o capítulo 3 só vai até o 22. Então, aqui não seria o versículo 24. Corrija, por favor, aí esse texto, porque é Êxodo 3, 14, não 24. Tá bem? Então a revistinha, pelo menos a minha, se a de vocês não veio, a minha veio 3, 24. Então faça uma correção. Capítulo 3, versículo 14, é o versículo chave. Palavra chave. Salvação. Essa é a palavra proposta pela revista. Sigamos adiante. Bom, com as informações básicas e com a visão panorâmica, nós temos um esboço proposto pela revista, o esboço proposto pela revista que seria deixa eu só trocar esse lápis. Preparação, indo, do início do livro até o capítulo 12, versículo 36. Eu subdividiria esse esboço conforme farei logo a seguir. Essa preparação nós vamos subdividir conforme um esboço proposto pelo Dr. Russell Shedd, porque ele faz um arranjo diferente e eu vou seguir a revista, mas trazendo a forma com que Shedd divide o esboço do livro de Êxodo. Então sigamos. Apesar da gente ter como palavra-chave salvação, a própria revista nos propõe um texto para tentar resumir em uma única sentença o livro de Êxodo, né? E a revista, vocês devem ter no exemplo que um dos alvos da lição é, com essa visão panorâmica do livro de Êxodo, enfatizar uma palavra que, no meu entendimento, poderia estar ligada à palavra-chave, porque também descreve a ênfase do livro, que é redenção.
revista propõe então, em uma única sentença, dizer que Deus redime os israelitas da escravidão, leva para uma vida nova, mostrando sua vontade e fazendo-se presente no meio deles pelo tabernáculo. Repetir agora para vocês mais uma vez o que a revista propõe. Deus redime os israelitas da escravidão, leva para uma nova vida, mostrando sua vontade e fazendo-se presente no meio deles pelo tabernáculo. Ele sintetiza nessa frase tudo que a gente pode quebrar com essa preparação, porque essa preparação ela segue um contexto onde o povo numeroso que chega ao Egito se torna uma nação numerosa a ponto de transferir uma insegurança para o faraó, e ele acaba decidindo oprimi-los, escraviza-os. Eles viram construtores, trabalhavam dia a dia de uma forma muito dura, a vida era dificílima. Mesmo assim, chega um tempo onde Faraó decide que tinha que matar os recém-nascidos do sexo masculino, para que eles não continuassem crescendo e ficassem tão numerosos, porque ele temia que um dia eles se rebelassem contra a própria nação egípcia, e ele, por ser em menor número, não pudesse contê-los, ou que eles se juntasse com alguma nação inimiga e viesse contra a nação egípcia. Então o faraó, inseguro, dá uma ordem para que as parteiras matassem os meninos, que fossem nascendo, deixassem as meninas viver. Mas a Bíblia diz que as parteiras temeram mais a Deus do que a faraó. E depois elas, quando ele procura saber, por que vocês fizeram deixar os meninos, não mataram, não deixaram os meninos viver? E elas dizem, é que as mulheres hebreias são muito fortes, quando a gente chega, elas já deram a luz, e elas deram uma desculpa, mentiram para Faraó, porque elas temeram mais a Deus. Elas foram fiel a Deus do ponto de vista de que deram prioridade à vida, não aceitaram matar aqueles recém-nascidos. E é nesse contexto que a mãe de Moisés, que é uma figura central que a gente viu ali, ele que será, apesar de ser o autor, ele será o libertador. Deus vai prover o libertador. A gente vê que Deus provê em tudo, não é à toa. Aliás, esse livro vai trazer logo inicialmente mulheres extraordinárias. A gente está tratando da cultura judaica, extremamente paternalista, patriarcal, e era uma sociedade onde o homem era o ser mais importante nessa estrutura familiar e até como nação. E essa tradição do judaísmo era fortíssima, mas a Bíblia nunca deixou de relatar as mulheres que tiveram uma importância muito grande para que esse propósito divino fosse cumprido. A gente já viu a história de Tamar, por exemplo. A história de Jacó tem as mulheres de Jacó. A história de Abraão, tem as mulheres importantes. Na história de Isaac, Jacó, aí nós temos a última história que foi contada na aula passada de Judá e Tamar, Então agora, mais uma vez, a Bíblia registra o nome de duas parteiras. Eu desafio vocês a que leiam esse trecho, é muito rico. Aqui, se eu fosse ler, levaríamos muito tempo, e a gente precisa entrar nesse resumo inicial da aula, para que a gente tenha essa visão panorâmica. Então, uma palavra que por si define a ênfase desse livro: redenção.
E a palavra redenção, ela, para melhor descrevê-la, a gente tem que entender que aquele que redime, ele tira de um cativeiro, ele liberta alguém cativo, escravizado, por meio de um preço altíssimo, né? Por alto preço. Ele faz algo que aquela pessoa não poderia fazer. Então, o libertador, o redentor, ele liberta da escravidão mediante um alto preço e liberta aquele oprimido. Nesse contexto, a Bíblia segue e vai seguir aí adiante o livro trazendo a história de Moisés, porque é nesse contexto onde o Faraó, depois que as parteiras não seguem a instrução dele, ele faz um anúncio a todo o povo e diz que todos os filhos do sexo masculino dos hebreus tinham que ser jogados no rio Nilo para morrer. Então vejam bem, a fidelidade dessas mulheres, o fato delas temerem mais a Deus do que a Faraó, explicitou, trouxe à luz toda essa maldade, porque afinal de contas toda a nação fica sabendo desse plano de matar todas as crianças filhas dos hebreus. Nesse contexto, a Bíblia traz o nascimento de Moisés, onde Joquebede, sua mãe, engravida nesse contexto tão difícil, mas persevera, e por 3 meses ela esconde a criança. Quando não pode mais ocultá-lo, a Bíblia diz que ela faz um cesto, calafeta com betume e piche para impermeabilizar e lança o menino dentro desse cesto sobre as águas do Nilo. E esse é um texto tremendo, é um texto que traz a cada um de nós, uma oportunidade para refletir com uma mulher, num ato de coragem, de fidelidade ao seu Deus, põe seu filho sobre as águas do Nilo, porque para ela a água que podia matar também podia fazer flutuar um cesto, uma arca bem calafetada, bem protegida, para que a água não entrasse, podia fazer com que ela flutuasse. A mesma água que podia matar não podia flutuar. Então, nessa atitude, ela põe na mão de Deus, porque para ela, tanto a vida como a morte era uma decisão de Deus, provinha de Deus, se ele viveria ou não. O contexto era difícil, mas ela confia, e Deus honra de uma forma tremenda, porque a Bíblia vai dizer que a irmã de Moisés, Miriam, outra mulher importantíssima, veremos mais à frente, que ela fica perto, vendo o que aconteceria, e diz que a filha de Faraó vem se banhar nas águas do Nilo, e as suas servas encontram o cesto, e ela se compadece. Eu estou trazendo esses textos porque as palavras são importantes, né? A Bíblia diz que elas se compadecem, porque essa também é uma atitude de Deus, é provinda de Deus, aliás, para melhor me expressar. Não é à toa que está descrito aí que ela se compadeceu do menino, porque chorava. A Bíblia diz que ele chorava, e ela se compadece, e ela diz assim: é um filho dos hebreus. Mas aí Deus maravilhoso faz com que Miriam consiga chegar até a filha de Faraó e dizer: não quer que eu peça para uma das hebreias, seja cria a criança, seja ama, ou seja, uma mãe de leite. E quem é que ela chama?
a mãe do menino. E a mãe do menino vem até a filha de Faraó, que diz assim, que ela, por favor, criasse o menino, porque ela pagaria um salário. Então, além de Deus preservar a vida de Moisés, Deus ainda provém sustento, porque Moisés seria educado, né? E essa mulher corajosa, fiel, de um caráter tremendo, ela é tão fiel que quando o menino chega na idade certa, ela devolve, como tinha prometido, ela vai lá e cumpre, e devolve a filha de Faraó, Moisés já na idade própria, e Moisés vai ser educado. Moisés é um homem que consegue transitar nessas duas culturas muito bem. Deus sabia muito o que estava fazendo, porque ele será o libertador. E aí o texto bíblico diz o seguinte, que Moisés, já homem, porque a vida de Moisés vai ter uma divisão de 40 em 40 anos. Vejam que coisa. Moisés, daí até os 40 anos, Moisés vai ser criado, educado, e por volta de 40 anos, Moisés vai ver os filhos dos hebreus, e diz que a Bíblia diz que ele vê um homem sendo maltratado, surrado, e ele toma as dores. Esse homem estava sendo maltratado por um egípcio, e ele toma as dores e mata o egípcio, e enterra. Logo a seguir ele vê que dois hebreus estão brigando, e ele diz, não é bom que vocês façam isso, e ele vai intervir ali, e eles olham para ele e diz, quem és tu? Vamos ver no trecho bíblico aqui. Ele diz assim, quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como matasse o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza descobriram. Moisés tinha ocultado o corpo do egípcio que ele matou, né? Ele enterra no campo, lá na areia, mas quando ele intervém, né, no versículo 13, ele saiu no dia seguinte e eis que dois hebreus estavam brigando, né? E ele tenta intervir. A Bíblia trata esse texto como uma tentativa de Moisés fazer o que haveria de fazer no tempo certo. É uma antecipação de Moisés como libertador, mas isso não dá certo, né? A Bíblia relata aqui, mas isso também nos mostra uma mensagem significativa, porque vejamos o seguinte, num texto ele é rejeitado pelos seus, no outro, logo a seguir no versículo 15, Faraó é informado do crime, do que acontece, e Faraó procurou matar Moisés, mas Moisés foge da presença de Faraó e vai para a terra de Midian, diz assim. Então vejamos aqui, terra de Midian. Então Moisés, né, que era, na linguagem bíblica, como um tipo de Cristo, porque há no livro de Êxodo uma tipologia, né? O Egito é um tipo de mundo, sistemas, né? Esse mundo que vivemos, né? O estilo de vida que nós levamos, né? Então isso é um mundo. O Egito é um tipo de mundo, representa um mundo que nos oprime, nos escraviza, e Deus quer nos libertar disso. Então isso é um tipo. Então Moisés, que seria o libertador que Deus vai providenciar, ele nasce dessa atitude de coragem dessa mulher. Ela é filha de um levita, tanto ela como Arã, seu marido, todos os dois são descendentes da tribo de Levi, não é? Arã casa com sua tia, né? A Bíblia diz que eles são parentes, né? São membros, são da família da tribo de Levi, são descendentes de Levi, e aí, assim como o Egito é um tipo de mundo, Moisés é um tipo de Cristo, um tipo de redentor, né? Ele vem libertar seu povo. Deus
providencia, não é? Um libertador. Então, Êxodo, ênfase na redenção. Sigamos adiante. Moisés então vai viver entre os midianitas e passa então 40 anos e ele vai, acontece isso, ele vai para Midian, para a terra de Midian. Por 40 anos ele fica lá. Lá a Bíblia diz que ele, quando chega em Midian, ele vai para um poço. Esse poço que a gente vai ver já foi citado lá em Gênesis, né? Lá no capítulo 24, quando o servo vai buscar uma esposa para Isaac, né? Então aquela região tinha muitos poços. Os midianitas, eles também são descendentes de Abraão, tá? Porque não era um texto a ser enfatizado nas aulas, mas você verá, lendo o livro de Gênesis, que logo após o casamento de Isaac, a mãe morre, né? No casamento já diz que eles vão para a tenda de Sara, porque Sara tinha morrido. Então, é exatamente aí onde, logo após, no capítulo 25 de Gênesis, nós vamos ver lá que Abraão já era viúvo e Abraão teve uma outra esposa chamada Quetura. E eram os descendentes desse casamento que são os midianitas. Tá? Então, esse povo midianita aqui que Moisés vai viver entre eles são descendentes de Abraão. É tanto que a Bíblia diz que ele quando chega lá, as mulheres, elas querem chegar para dar água às ovelhas, ao rebanho, mas os homens daquela época não davam vez a ela. Talvez pelo jeito de ser, elas ficavam com o fim da vida e às vezes nem conseguiam dar água. E Moisés vai lá e dá um jeito, e ajuda, e elas conseguem dar de beber ao rebanho. Então Moisés é citado por elas quando chega em casa, né? E lá tem descrito que o pai dela diz, então onde ele está? Chame, e Moisés aceita morar na casa deles. Ora, diz que ele tinha 7 filhas, a Bíblia diz. Então esse homem devia precisar de um homem, né? Ele se sentia num momento como esse, ele ajudou muito, né? Elas dão um egípcio aí, então ele chama Moisés aceita morar com eles, e a Bíblia diz que ele dá a sua filha como mulher a Moisés, de quem Moisés tem 2 filhos. Então essa é a vida de Moisés vai seguir desse jeito, até que a Bíblia vai dizer que Moisés vai estar com o rebanho do seu sogro, que no momento que ele descreve o rebanho, ele diz que o rebanho ele está lá no monte, onde Deus vai aparecer a ele. E é aí onde a gente tem essa época aqui. Mas então são 40 anos até que ele fuja para Midian, e 40 anos até que Deus apareça a ele e ele vai libertar o povo sob as ordens de Deus. Então essa é a vida de Moisés. Moisés vê uma sarça ardente no capítulo 3, né? Então o capítulo 2 traz o nascimento e o desenrolar da vida de Moisés, mas é no capítulo 3 que Moisés, deixa eu pegar aqui o trecho bíblico para que a gente possa o sogro de Moisés, quando dá sua filha a ele, Zípora. Aqui ele é chamado de Reuel, mas lá na frente ele vai ser chamado de Jetro, tá? A Bíblia trata o sogro de Moisés com esses 2 nomes, Reuel e Jetro mais na frente. Então aqui nós temos no capítulo 3 que Deus fala a Moisés na sarça ardente. Diz que Moisés está com o rebanho do seu sogro no monte Horebe, e Deus fala com ele numa sarça ardente. Então, nesse contexto,
em que Moisés apacentava o rebanho do sogro, que era sacerdote de Midian, e ele estava no rebanho e aparece o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Diz que Moisés, olhando aquela cena, Moisés se admira porque o fogo queimava, mas a sarça não se consumia. E Moisés se chega para ver. E é aí onde Deus fala a Moisés, como está escrito no texto sagrado. Vejamos. Apareceu-lhe o anjo do Senhor, numa chama de fogo. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se consumia. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhes o sofrimento. Por isso desci e vim a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ora, primeira coisa, Moisés disse: quem sou eu? Deus está chamando, ele vê a sarça, mas na hora que Deus dá a ele a missão de libertar seu povo, diz: eu te enviarei, ele diz: quem sou eu? E eu trouxe um outro texto, porque eu estava orando e pesquisando alguns comentaristas, né? Alguns teólogos que são muito felizes em seus comentários. Um deles eu admiro muito, criou uma expressão muito bonita, e ele descreve de uma forma diferente, porque ele traduziu a Bíblia para uma linguagem mais contemporânea, e é a Bíblia, a Mensagem. Eugene Peterson, antes de morrer, deixou uma obra muito significativa, com uma Bíblia comentada. Eu tenho uma versão de estudo dessa Bíblia, e ele diz que o texto sagrado nos convida a participar, né? A gente, em aulas anteriores, já trouxe esse sentimento de que a Bíblia, principalmente o Pentateuco, né, os livros de Moisés, eles nos falam através de histórias e sinais. Foi assim que a gente escreveu em aulas anteriores. E eu lendo a Bíblia, na versão da Bíblia, a Mensagem, né, e eu vejo que Eugene Peterson faz um comentário belíssimo, e eu até escrevi para trazer aqui, e ele diz assim, que o texto sagrado nos convida a participar, né? Ele diz assim: somos convidados a participar da história, primeiro pela imaginação. Deus aciona a nossa imaginação para que a gente possa se transferir para esse contexto, se transferir para as histórias que são narradas no texto sagrado, né? Mas ele diz também o seguinte: primeiro pela imaginação e depois, se quisermos, pela fé.
com a nossa vida inteira, correspondendo a Deus. Imagina, gente, estudar a Bíblia, aceitar esse convite para participar dessa história. Primeiro, com nossa imaginação. Deus aciona todo o nosso intelecto, toda a nossa inteligência, conhecimento e leitura. Esse conteúdo começa a ter uma nova dimensão, porque a nossa imaginação é ativada e não só a gente começa a construir esse cenário, como também começamos a participar desse texto, desses acontecimentos. Mas aí ele, de uma forma muito feliz, eu achei, diz que depois, se nós quisermos, com a nossa vida inteira correspondendo a Deus, podemos participar pela fé. O livro de Êxodo é o livro da redenção. Há um texto em 1 Coríntios 10, versículo 11, que fala bem disso. Redimir é libertar alguém. É libertar alguém do pagamento de uma dívida, ainda que se tem um alto custo. Porque esse alguém não tem como pagar. É aí onde o Redentor, aquele que redime, liberta o oprimido, pagando um alto preço, porque aquele que está ali, naquela situação, não podia fazê-lo. Moisés vai desempenhar esse papel, orientado, provido por Deus. Ele, nesse texto, recebe de Deus essa incumbência. Vejamos então disse Moisés: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo. Eu serei contigo. Que maravilha! E este será o sinal que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel, eles lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o nome? Que lhes direi? Quando eles me perguntarem qual é o seu nome? E Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Vai, ajunta os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor, o Deus dos vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, me apareceu dizendo: em verdade vos tenho visitado e visto que vos tem sido feito no Egito. Portanto, disse eu: far-vos-ei subir da aflição do Egito para a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu, para uma terra que mana leite e mel. E ouvirão a tua voz, e irás com os anciãos de Israel ao rei do Egito, e lhes dirás: o Senhor, o Deus dos hebreus, nos encontrou. Agora, pois, deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, a fim de que sacrifiquemos ao Senhor, nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não
for obrigado por mão forte. Portanto, estenderei a mão e ferirei o Egito com todos os meus prodígios, e farei no meio deles. Depois vos deixarei ir. Eu darei mercê a este povo aos olhos dos egípcios, e, quando sairdes, não será de mãos vazias. Cada mulher pedirá às suas vizinhas e à sua hóspede joias de prata e joias de ouro e vestimentas, as quais porei sobre os vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojarei os egípcios. Gente, estou lendo esse trecho não só para mostrar que Deus falou, se apresenta a Moisés, diz quem é. Moisés retruca, Moisés faz perguntas a Deus, Moisés teme, diz, mas não tem jeito, e Deus diz, eu sou o que sou, eu vou contigo, e diz como ele deve fazer. Lembremos que lá no capítulo 15 de Gênesis, Abraão estava triste, Ló tinha se separado de Abraão, e Deus anima Abraão, e logo mais a seguir, no capítulo 15, Deus diz que não tinha um herdeiro, Abraão disse que não tinha herdeiro, quem ia herdar tudo aquilo que Abraão tinha era um servo, e Deus diz, não, tu serás pai de uma grande nação, e repete para ele a promessa que tinha feito, e diz como será o filho. Lá Deus prevê 400 anos, está arredondado lá, porque são 430, diz a Bíblia, nós vamos ver isso com mais detalhe, que eles ficarão numa terra estranha, Deus tirará eles do meio dos cananeus, né? Deus tira o seu povo para uma terra estranha, e Deus prevê lá que eles serão escravos. Isso tudo está lá, Deus previa esse cativeiro, porque também há uma ação divina aqui. Deus quis preservar essa nação. Já lá junto daquele povo, eles não cresceriam como nação. Aqui eles entram numa família e já são uma nação. Por quê? Como a gente viu na aula passada, o egípcio via o pastor de ovelha, pastor de rebanhos, com maus olhos. Eles não queriam se misturar com eles. E Moisés é vindo desse povo, apesar de ter sido criado entre os egípcios, dominava a cultura, sabia tudo, foi educado no costume egípcio, mas conhecia os costumes judaicos também, porque foi educado logo na infância pela sua mãe biológica, né? E Joquebede tem esse prazer de criar o filho, depois ela entrega, né? Como a gente já viu. Então, nesse daqui, Moisés já está com 80 anos, como eu disse aqui, são 2 períodos de 40 anos. Moisés é preparado, é educado, aí acontece esse fato dele sair, e aí acontecem esses fatos que eu narrei, né? Ele ali casa, tem filhos, e aqui já com 80 anos Deus vai falar com ele, vai preparar ele e vai mandar. A Bíblia diz que Moisés vive 120 anos, são períodos de 40 e 40 anos que a vida de Moisés tem propósitos, significados, são períodos diferentes, cada um com um período, um propósito diferente para cada período, um propósito de preparação, de educação. Ele está aqui no Egito, absorvendo a cultura egípcia, mas é um menino vindo de uma família da tribo de Levi, tinha os costumes judaicos. Aqui ele vai e desce para a terra de Midian, que é um povo descendente de Abraão, de um casamento com a serva, né, com Quetura, logo após a morte de Sara. E logo aqui Deus fala com ele e vai passar os outros 40 anos de sua vida conduzindo o povo, retirando o povo, obedecendo a Deus e tirando o povo do Egito. Então, é nesse contexto que Deus concede poderes a Moisés, né? Ele aqui vai dizer, respondeu Moisés, mas eis que não crerão, nem acudirão à minha voz, pois dirão, o Senhor não te apareceu. Perguntou-lhe o Senhor, que é isso que tens na mão? Respondeu-lhe, um bordão. Então lhe disse, lançai-o na terra. Ele o lançou na terra e o bordão virou uma serpente, e Moisés fugiu dela. Disse o Senhor a Moisés, estende a mão
e pega pela cauda. Estendeu ele a mão, pegou-lhe pela cauda e ela se tornou em bordão. Então Deus vai lá e estava ali tratando Moisés, para que creiam que de ti apareceu o Senhor, Deus de seus pais, e Deus de Abraão, e Deus de Isaque, e Deus de Jacó. Disse-lhe mais o Senhor: mete agora a mão no peito. E ele o fez, e tirando a mão, eis que a mão estava leprosa, branca como a neve. Disse ainda o Senhor: torna a meter a mão no peito. Ele a meteu no peito novamente, e quando a tirou, eis que se havia tornado como o restante de sua carne, estava totalmente curada. Se eles te não crerem, não entenderem a evidência do primeiro sinal, talvez crerão na evidência do segundo. Se nem ainda crerem mediante estes dois sinais, nem que ouvirem a voz, tomarás das águas do Nilo e as derramarás na terra seca, e as águas que do rio tomares tornar-se-ão em sangue sobre a terra. Então disse Moisés ao Senhor: Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que me falaste a teu servo, pois sou pesado de boca. Moisés era gago e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mundo, ou o surdo, ou mudo, aliás, desculpa, ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que há de falar. Ele, porém, respondeu: Senhor, envia aquele que há de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo, ele te será por boca, e tu serás por Deus, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. E Moisés regressa ao Egito. A Bíblia vai falar aí que Moisés vai retornar para seu sogro Jétro, vai encontrar seu irmão, e a Bíblia segue com a narrativa. Mas veja, Moisés, por mais de uma vez, colocou empecilho, inseguro, e Deus ia lá e dizia: não, acaba Deus. A Bíblia de Deus se ira, né? Quando ele diz: eu sou pesado de boca, não, então manda outro. E ele, inclusive, vai permitir que Arão vá com Moisés, porque Arão falava bem, ele diz: ele será a tua boca, e tu lhe será como Deus. Então, diz: tu dirás a ele, tu é quem vai dirigir tudo que há de haver, de ser dito a Faraó, mas ele será a tua boca, porque ele é fluente. Então vejamos aqui que Deus, o eu sou, aparece a ele, mas é o provedor de absolutamente tudo. Deus vai falar nas Sagradas Escrituras, inclusive, que ele endurecerá o coração de Faraó. Então vejam que Deus está exatamente no comando de absolutamente tudo que está sendo narrado, porque Deus vai colocar por terra todo aquele esquema egípcio de culto. O Egito tinha muitos deuses, divindades pagãs, todo aquele paganismo, né? E a gente vai ver exatamente na próxima aula, detalhadamente, como tudo isso vai se desenrolar. Então, meus queridos, eu queria nesse momento encerrar a aula com esse primeiro texto da revista, abrindo essa visão panorâmica do livro de Êxodo, trazendo para vocês essa preparação, esse primeiro tópico da visão panorâmica que a revista traz, como preparação.
mas eu trago a vocês uma subdivisão desses pontos na próxima aula, e a gente fará aqui a quebra desse trecho. Para quem tem a Bíblia Shed, eu sugiro que, como complemento ao que está na revista, a gente veja que o Dr. Russell Shedd, ele faz um esboço diferente. Ele chama esse primeiro ponto de opressão e quebra em 3 subdivisões, como a servidão no Egito, a preparação do libertador e a luta contra o opressor. Então a gente viu até agora a preparação do libertador, a gente viu a servidão no Egito, a gente viu dentro disso daqui a servidão, que vai estar de 1:1 até 22, né? Quando o faraó dá a ordem que todos deviam morrer, todos os filhos do sexo masculino, as parteiras já não tinha dado certo, porque ele tinha pedido as parteiras, então aqui ele vai dizer: matem todos, publicamente. E depois da servidão vem a preparação, preparação do libertador. Do capítulo 2, versículo 1 até o capítulo 4, versículo 31. Foi isso que nós vimos hoje, tá? Vimos isso e isso. A gente viu uma visão panorâmica do livro e entrou na vida de Moisés, a preparação do libertador, o nascimento dele, e agora o momento onde Deus fala com ele e Deus o envia para libertar seu povo, e Deus diz a ele o que fazer, e Deus, a Bíblia diz, onde nós vimos aqui, Deus concede poderes a Moisés, onde a gente vê o que ele podia fazer, onde ele estava. E nós paramos aqui no capítulo 4. Nós iniciaremos a nossa aula no capítulo 5. A próxima aula, no capítulo 5, nós reiniciaremos. E eu agradeço a todos. Eu espero que essa aula tenha sido, em termos de visual, melhor que as demais. Eu, em alguns momentos, por não ter muita prática com a câmera, às vezes fico na frente do texto e às vezes não me coloco bem. Isso eu peço perdão pela minha falta de capacitação para vídeo, né? Isso é uma coisa nova para mim. Às vezes a entonação, até a distância que eu fico, às vezes atrapalha. E eu desejo a todos que, à medida que a gente continue gravando essas aulas, elas melhorem em qualidade. E eu me despeço de vocês com uma breve oração. Agradeço a todos e à igreja pela oportunidade de estar aqui servindo de alguma forma, trazendo as aulas agora nesse formato. Oramos então. Obrigado, Senhor, por essa aula. Obrigado, Senhor, por esse momento de aprendizado. Dá-nos, Pai, um descanso. Dá-nos, Pai, um culto alegre, cheio de gratidão, Senhor. Em nome de Jesus é assim que oro. Amém.